bem. Ah, legal. Bom, muito boa noite a todos. É um prazer muito grande poder recebê-los nessa noite. Só rapidamente contextualizar esse tema para vocês. É, eu, eu sempre, eu sempre apanho aqui. Ah, agora sim. Nós criamos uma marca, Coalizão do Saber. E essa marca ela tem o propósito de integrar pessoas que tenham disposição de compartilhar conhecimento com a sociedade. E qual é o nosso compromisso com isso? É despertar as pessoas a crescimento contínuo. Peraí, aqui. Despertar as pessoas para temas relevantes do nosso dia a dia, trazer experiências e insights que possam mobilizar as pessoas sobre o tema e fazer isso em 45 minutos. Então, é uma experiência. O primeiro encontro foi bastante positivo, a gente ficou dentro do desvio padrão, é, mas a ideia é que a gente consiga, é que a gente comece no horário e termine em 45 minutos. Portanto, como é que nós vamos conduzir essa conversa? Eu estou fazendo essa breve apresentação aqui para vocês. Em seguida, eu vou pedir para os meus colegas Juliana, José Carlos e Márcio utilizarem o tempo de 5 a 7 minutos para fazerem as suas considerações acerca do tema e de algumas informações que eu vou compartilhar com vocês. Passo seguinte, a gente vai abrir para quem estiver conosco, trazer também as suas considerações. Enfim, a gente quer criar um debate e, ao final, a gente vai fazer as considerações. Cada um dos três vai ter 2 a 3 minutos para fazer as considerações. O material vai ficar gravado. Ele não tem a pretensão, e a gente não tem a pretensão com esse papo, de aprofundar a discussão do tema, mas, pelo contrário, despertar e trazer insights, trazer ideias, trazer sugestões que sejam simples, práticas e objetivas para que a gente possa evoluir no assunto que está sendo tratado. Não é novidade para ninguém que nós vivemos hoje uma verdadeira pandemia da ansiedade, né? Tornou-se uma verdadeira patologia mundial, né? E tem alguns números que provavelmente vocês conheçam, mas sempre é bom a gente relembrar, né? A Organização Mundial de Saúde, o Banco Mundial, recentemente informou que as perdas de produtividade superam US$ 1 trilhão ao ano. US$ 1 trilhão com perdas de produtividade em função de problemas mentais. Nos nossos irmãos Yankee, as informações dão conta de que são US$ 300 bilhões ao ano de custos médicos, perda de produtividade e impacto na economia. As empresas indicam que, de uma maneira geral, esse assunto de ansiedade exacerbada, problemas mentais, promovem uma perda de produtividade entre 15% e 20%. É, esta semana saiu uma matéria muito legal do G1, quem depois tiver oportunidade pode acompanhar, mostrando que, em relação ao ano passado, aumentou quase 70% o número de afastamentos por problemas mentais, né? E o número de internações relacionadas a estresse e ansiedade entre adolescentes e jovens cresceu mais de 130% em 10 anos aqui no Brasil. Então, são algumas informações que a gente está trazendo para dar embasamento às discussões que nós teremos daqui para frente. Algumas informações rápidas acerca da NR1, que entra em vigor agora a partir do mês de maio e que, portanto, deve ser objeto de análise, reflexão e ação para uma grande maioria das empresas, né?
E as mudanças, elas incluem os riscos psicossociais na construção do gerenciamento, na verdade, no gerenciamento dos riscos operacionais, eh, a definição dos riscos, a obrigatoriedade de identificar e avaliar e gerenciar os riscos psicossociais e a obrigatoriedade de adotar medidas preventivas para proteger a saúde mental do trabalhador. Finalmente, a obrigatoriedade de documentar os riscos psicossociais no inventário de risco das organizações. É um tema que o mercado já tem muita gente já trabalhando nesse aspecto e a gente decidiu trazer para essa discussão e com todo o respeito, embora a gente tenha profissionais médicos aqui conosco, nós procuramos trazer três visões de profissionais que não são médicos por formação, mas que têm uma experiência bastante expressiva nas atividades que realiza e que desenvolve, e que certamente vai trazer contribuições muito legais para a gente ampliar essa discussão na segunda etapa, do nosso encontro. Então, isso posto, eu já liberei aqui, e aí eu passo para Juliana Albano, nossa colega de trabalho, uma pessoa assim que dispensa apresentações, mas ela tem 2 minutos para falar sobre o trabalho que ela faz e mais 3 a 5 minutos para dizer o que ela está fazendo com relação a esse assunto no seu dia a dia. Ju, seja bem-vindo e obrigado por você estar conosco. Ô, Raimundo, muito obrigada. Boa noite mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, senhores. É uma honra ser a única representante feminina até o presente momento, então muito obrigada. Bom, eu tenho o lado bom e o ruim da força. Eu sou advogada de formação, mas fui picada pela gestão de pessoas. Então hoje eu divido boa parte da minha atividade entre gestão de pessoas, mas o direito não me deixa, não me larga, então eu continuo também atuando na área jurídica. Sou sócia de um escritório e uma das nossas maiores preocupações aqui é a parte de discriminação, diversidade, que o Trump está querendo acabar com o nosso negócio, e trabalho também numa empresa de gestão de benefícios, ali como diretora de RH, então a NR tem um impacto gigantesco. Bom, vamos para o assunto que acho que é mais importante. Eu queria só, na hora que eu brinquei da jovialidade, aqui é efeito Botox para os médicos que estão presentes. Eu sou avó de um garotinho de 3 anos de idade, mãe de 4 filhos, então já passei dos meus 44 anos. É só para a gente justificar ali a brincadeira da juventude, que não é tão jovem assim. Bom, falando um pouquinho da NR, em agosto de 2024 sai essa atualização. E no Brasil, toda vez que sai um regramento, que sai uma legislação, a primeira coisa que o brasileiro fala e se pergunta é: será que isso vai pegar? Será que essa legislação vai ter jeito? Isso foi com LGPD, isso foi com tantas outras legislações que a gente teve. E eu acho que a grande novidade da NR, primeiro, a internet, a era da internet, ela traz uma disseminação, debates e discussões maiores do que a gente tinha nos últimos 10, 15 anos. E a gente tem, como o próprio Raimundo mostrou ali alguns números, eu tenho outros complementares ali, mas que provavelmente os senhores também devem ter, é o adoecimento da população. E aí eu trouxe aqui mais focada na população brasileira, e a gente está falando de números oficiais, lembrando que nós somos um país de trabalho oficioso, né, de um trabalho que é muitas vezes autônomo, muitas vezes ali sem formalização, sem CLT, sem registro. Então, de números oficiais, no ano passado, 141.414 afastamentos foram por ansiedade. 113.604 episódios depressivos e 52.000 e 627 já transtornos depressivos recorrentes. São números muito assustadores. E o que eu tenho visto nos debates que eu tenho participado é não só uma preocupação dos empresários por conta desse apoio psicossocial, que como toda a NR não é um manual, ele não diz exatamente o que tem que ser feito e o que a gente precisa se adequar para estar realmente ali ajustado à norma. E a gente tem também um interesse dos empregados e dos colaboradores e entender que apoio psicossocial é esse que hoje todo mundo tem necessidade. Então, a primeira coisa importante é a gente fazer o levantamento desses riscos psicossociais. Eu trouxe aqui alguns dos exemplos, que são os exemplos mais recorrentes do ambiente de trabalho. Aqui já é a pessoa, gestão de pessoas que está falando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a carga excessiva,
principalmente o direito de desconexão. Hoje a gente tem uma necessidade de se manter conectados o tempo inteiro, WhatsApp, a gente tem um multi-channel, né? Nós somos chamados e acionados por diversos canais, e-mail, WhatsApp, Telegram, grupos de WhatsApp. Eu falo sempre que quem criou o WhatsApp foi o demônio, mas quem criou o grupo de WhatsApp com certeza foi a mãe dele, porque só a mãe do demônio para criar um negócio que traz tantas informações ali que nos mantém quase que obrigados a ficar ligados, que dá a sensação de que alguma coisa no mundo vai acontecer e a gente não vai saber o que acontece. O assédio moral, que desde 2021 é crime, então é muito importante a gente falar das práticas de assédio moral, que elas são causadoras de muitos afastamentos de doenças. Eu acho que entrou alguma ligação no telefone É, peraí, acho que ela caiu. e atrapalhou aí, atrapalhou. É, Ela deve estar peraí que no ela deve. celular. Vou esperar. Eba. Tá Perdi um voltando. minuto aqui, hein? Perdi um Ah, minuto. tá bom. Então, falando do assédio moral, que além de tudo passou a ser crime, então hoje não só o cuidado da empresa com assédio moral, mas hoje ele pode ser tratado e trabalhado na pessoa física do assediador. Falta de controle, falta de segurança psicológica, ausência de reconhecimento. E a Gallup trouxe uma pesquisa no ano passado de que 25% dos colaboradores reclamam de não serem ouvidos no ambiente de trabalho. Isso é um quarto dos colaboradores que não têm oportunidade de falar, de contribuir com ideias, de trazer soluções para os negócios e para o próprio trabalho deles. Então, esses são alguns dos riscos psicossociais que a gente precisa diagnosticar. E a pergunta que nunca cala é, mas afinal de contas, como é que a gente pode prevenir? O que que efetivamente as empresas têm que fazer? Então, políticas organizacionais aqui, principalmente em relação ao campo de trabalho, as ações governamentais, muito cuidado com assédio, com a desconexão, como eu falei, e cuidados com a saúde mental. Que a gente ainda não sabe que apoio vai ser esse, se é um apoio de ter que ter um profissional na empresa, se é um apoio de ter um acesso a uma telemedicina ou a um plano de saúde que possa abrigar esse apoio, isso ainda não está absolutamente claro pela ANR. Capacitação da liderança, nós temos líderes cada vez mais jovens, cada vez menos preparados, e recentemente eu tive a oportunidade de estar com um grupo de estudos de Harvard, e uma das coisas muito interessantes que eles trouxeram é que a ausência de relacionamento, e os jovens têm se relacionado cada vez menos, faz com que eles amadureçam menos. Então, nós temos jovens talentos extremamente ansiosos e imaturos, ou seja, é um rolo compressor. E promoção de um ambiente saudável. Ou seja, vim aqui, trouxe a bomba para vocês, não tem uma solução pronta. A gente ainda não sabe em relação se a lei vai pegar ou não, a gente sabe da deficiência de fiscalização, mas esse é um trabalho do MTE. Fatalmente, as maiores empresas, as grandes empresas estarão em destaque em relação a essa possível fiscalização, a partir do dia 26 de maio, agora, quando a ANR entra em vigor. Acho que esse era o bode na sala que eu queria colocar para que a Legal, gente possa conversar um pouquinho mais para frente. legal, Ju. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. E a gente quer trazer também uma voz bastante relevante daquele que está diretamente ligado com as empresas no dia a dia, né? E o homem que vende planos de saúde. Fala, João Carlos. Bom, boa noite ao meu querido Cristiano, que acabou de chegar há pouco aí, tá? Vou falar assim com muito prazer. Bom, quando você me fez o convite, Raimundo, para esse tema, né? É um tema que a gente já tem tratado há muito tempo. Para quem ainda não me conhece, né, eu tenho 71 anos, trabalho com benefícios há 40 e tantos anos. Antes, na Ticket, né, que só trabalhava com alimentação, transporte, essa coisa toda. E há 20 anos, 20 e poucos anos, eu passei primeiro como diretor da corretora do Grupo Accor, e aí saí num programa de demissão voluntária interessante e montei a minha. E acabei me especializando em plano de saúde corporativa, pelo menos pretensiosamente. E eu já tinha dito isso ao Raimundo em outras oportunidades, que é importantíssimo, né, que a gente, quando é possível, ter, né, no mesmo cliente o plano de saúde, né, ter como corretor de seguros, né,
também trazer, embora não tenha nada a ver com seguro, mas tem a ver com benefício, né? A medicina ocupacional, contratar a medicina ocupacional para linkar o plano de saúde com a medicina ocupacional e se for possível na mesma operadora, muito melhor, porque aí as informações circulam muito mais rapidamente, né? E a gente já tratava disso, porque é o que eu falo, a gente tem, de repente, uma população numa determinada empresa e que a gente, com todo aquele trabalho que a gente faz, e aí, Juliana, só para acrescentar o que você está falando, né? Eu até tive recentemente na Brange fazendo uma pequena palestra mostrando que a gente procura trazer essas informações de maneira lúdica, para todo mundo. A gente já contratou os doutores da alegria para fazer ações nos clientes, para mostrar a importância do plano de saúde, além de tantas outras ações que a gente faz, né, para poder trazer dessa forma. E eu, às vezes, brinco, né, com o diretor de RH, com o gerente de RH, eu falo assim, ó, a população está tratada, está consciente e tal, então a gente tem que cuidar muito com os recrutadores para que, quando eles trouxerem alguém, trazer alguém totalmente sadio, porque senão, de repente, vem alguém com problemas tudo bem, se é uma pessoa estratégica e tudo mais para a empresa, sem problema, vamos tratar dessa pessoa, não tem problema nenhum. Agora, se você tem, não é um cargo estratégico e é um cargo mais operacional que você pode escolher, vamos tentar escolher, né, aquela pessoa mais saudável e tal. E, inclusive, temos um treinamento muito rápido para passar para os recrutadores, para que eles, dentro dos limites da lei, que a gente sabe que no Brasil existem muitas limitações do que você pode perguntar para o candidato que está querendo uma vaga na sua empresa, mas respeitando tudo isso, entrar um pouquinho também para investigar os dependentes, quando o plano é dado aos dependentes também. Porque senão o que acontece é o seguinte, eu já tive casos, né? Isso aí, a decisão sempre é da empresa, nós nunca nem teríamos esse poder, né? De decidir pelo empresário. Mas a gente diz, ó, está acontecendo isso, isso e isso, né? Então você que fique à vontade, você quer contratar, não quer contratar, olha direitinho para que venha alguém para essa massa de vidas em situação melhor, que ele possa até desagravar o risco. A gente olha essa questão também. E aí, você falou muito em afastamento. Na questão do afastamento, vale dinheiro. Vocês sabem que tem uma legislação, quanto menos afastados, menos imposto você paga. Aliás, você vai ter corte no seu imposto. E se você tiver muito afastado, você vai ter um acréscimo num dos impostos que é pago com base na folha salarial. Então, o que eu posso colocar? Eu estou olhando aqui o relógio, já está encerrando. O que eu falo do meu lado, tá, é levar para a empresa, né, essa associação da medicina ocupacional, e eu fiquei muito feliz quando o Raimundo me convidou, fui ler a lei, fui entender um pouco, falei, deixa eu chegar lá um pouco, né, mais preparado, porque a lei entra em vigor em maio, fiquei muito feliz de ver os indicadores, né, se tem um indicador hoje, bom, é importante que use capacete, é importante que use colete. Hoje eu parei no farol, ali na Bela Vista, em frente a uma obra do metrô, e estava lá um quadro grande. Aqui só pode, para entrar aqui, tem que ter colete, tem que ter o chapéu, tem que ter o crachá, tem que ter, tinha lá luva e um monte de coisa. E tem que ter também nas questões de saúde mental uma série de situações importantes, porque imagina, equipamento pesado, essa coisa toda, se a pessoa não estiver bem, se ela não estiver equilibrada, se ela não estiver se sentindo bem, nós vamos ter uma... Primeiro, é o que eu falo, né? A gente sai do círculo virtuoso, que é ter todo mundo bem, com alta produtividade, e entra no círculo vicioso, porque um acidente vai atrapalhar, vai atrasar o trabalho, a obra, seja o que for. Então, é extremamente importante a gente leve essa consciência para os nossos clientes para que a gente possa efetivamente usar isso. E com a obrigatoriedade da lei, muito melhor. Não no sentido de punir quem não fizer nada disso, mas de trazer para dentro realmente esse tipo de consciência. É isso que eu podia falar para usar os meus 5 minutos. Obrigado. Legal, João. Obrigado. Obrigado pela tua contribuição, tá? E agora a gente vai ouvir o empresário, né? Fala, Marcio. Obrigado pela sua presença, rapaz. Boa noite, Raimundo. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite. Vou passar um pouquinho da nossa experiência, né, com as empresas. Eu conheci o Raimundo há mais ou menos uns 22 anos atrás, né, Raimundo? Por aí, né? Eu trabalhava na fábrica, eu devia ter uns 5 anos, e o Raimundo já estava lá ensinando o gerenciamento da rotina para a gente, né? E agora, depois de alguns anos, a gente se reencontrou para que ele me ajudasse a implementar isso novamente nas empresas que a gente é responsável, né? Então,
Eu sou sócio proprietário da Unitrate Tratamento Térmico e da Industrial Heating Fornos Industriais. A Unitrate é uma história bem interessante, porque nós compramos uma empresa falida há 9 anos atrás, né? Vai fazer 10 anos o ano que vem. E uma coisa que a gente precisava muito para conseguir virar o resultado é que a gente tivesse a confiança das pessoas. E graças a Deus as coisas andam bem, e essa questão de ter a confiança das pessoas na gestão, na empresa, no negócio, nos clientes, ela nos traz bastante resultado hoje, né? Quando o Raimundo me chamou para falar um pouquinho da NR, eu fui estudar um pouquinho esse negócio, e assim como qualquer norma, você pode atender a norma de duas maneiras. Você pode simplesmente atender o requisito, e aí, para mim, ela vai ser muito tranquila para atender, porque a NR1 hoje, a maioria das empresas atende através do PGR, então alguém vai preencher a papelada lá de como faz e atender o requisito. E outra coisa é vivenciar, é viver a norma, né? E eu acredito que o Raimundo tenha me convidado por causa disso, né? E para viver essa norma, ela basicamente nasce da alta direção. Então, a norma ela fala que a alta administração deve ficar vigilante às condições de trabalho ofertadas. E, infelizmente, a maioria dos gestores não está muito preocupado com isso, né? Ele delega isso para uma outra área, ele está lá dentro da área, está lá dentro do ar-condicionado dele, preocupado com os números de EBITDA, de produtividade, do LD2, né? Seja lá do lucro, seja lá o que ele for falar, mas as condições para um trabalho específico do pessoal do chão de fábrica, ele delega isso para alguém. E a norma fala que é o contrário, que agora ele precisa estar muito ao par daquilo que está acontecendo. A norma fala de transparência, a norma fala sobre o envolvimento dos funcionários nos riscos, e isso é bem complicado, porque quando você começa a mostrar demais os seus riscos, os empregados, os funcionários começam a falar de insalubridade, de periculosidade, de como eu posso ter ganho em relação a isso. Então, não é um assunto muito simples, mas a norma fala, você vai ter que abrir todos os seus riscos e em assuntos delicados, né? Porque a gente está falando de estresse. Estresse hoje o cara já chega no trabalho estressado. Como é que o estresse não vai aumentar lá na atividade dele, né? Fala de assédio e fala de sobrecarga. Como é que você fala de sobrecarga e não fala de produtividade? Ou como é que o aumento de produtividade não influencia na sobrecarga? Então, tudo isso a norma fala para você, avalie os riscos, né? Avalie os seus riscos e trabalhe em cima disso, né? Ele dá como um caminho, de repente, usar a CIPA passa de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, e ela também fala em quase acidentes, né? As estatísticas falam que a cada 600 quase acidentes, a gente tem um acidente grave, né? Então, é importante que a gente monitore também os quase acidentes, algo que as empresas lá de fora já fazem há mais de 20 anos. Então, agora, se a gente for falar, resumindo tudo isso, a gente está falando em diretriz, em planejamento estratégico e o direcionamento da ação da alta direção para toda a equipe. O exemplo vem da alta direção. Se você já começa chutando o seu gerente, o seu supervisor, o seu coordenador, é dessa forma que ele vai atuar com a turma lá embaixo. Então, acho que é isso, né, Raimundo, para começar? Beleza, beleza, Márcio, obrigado. E o Márcio tem toda essa vivência, né, de uma indústria que era nacional e depois era inglesa, né, Márcio? A gente trabalhou junto na Brasimet, né? A Brasimet era a 10ª maior empresa de tratamento térmico do mundo, isso. E ela foi vendida para a primeira do mundo. Ela virou que é um grupo inglês, né? Que é Isso, inglês. Então, aí você vende uma escola brasileira e aí vai para uma escola inglesa, uma escola europeia, né? E agora você volta como empresário, trazendo todo esse merger dessa experiência, né? E fazendo trabalho assim exemplar que vocês têm feito aí
com o teu pessoal. Legal, muito bom. Só para acrescentar uma frase, Raimundo, desculpa até Não, extrapolar meu tempo, mas assim, além do nosso planejamento estratégico que todas as empresas fazem, missão, visão, valores, essas coisas todas, as nossas empresas têm uma crença, né, escrita lá na parede, que é uma empresa só é verdadeiramente boa quando ela é boa para todos. Né? legal. Partindo desse princípio, atender a NR não vai ser grandes problemas. Ah, maravilha. Legal. Está aberto a discussão. Johnny, bom te ver, rapaz. Obrigado pela tua Tudo bom, presença aí. Rai? Ah, tinha que vir. Eu me atrasei um pouquinho aí porque o trânsito me apertou, mas eu cheguei. Legal, legal. Então, a dinâmica aqui é o seguinte: 3 minutos para quem quiser desejar falar. Eu acho que você certamente deve falar algo. E aí a gente tem outros colegas aí, Marcelo, Silvio Poça, tem uma turma boa aqui nos acompanhando, né? Dois médicos renomados aí, Marcelo e Silvio. Quem começa? Pode ser você, Johnny. Eu já sabia que era quem pergunta, né? Bom, eu vejo que essa mudança na ER é muito mais uma oportunidade, né? Então, empresas que se preocuparem com a saúde mental dos colaboradores, tiverem um ambiente saudável, com certeza vão ter melhor desempenho. Então, eu vejo isso como uma oportunidade. Inclusive, para fazer a redução do FAP e da RAT, né? Que o FAP é dado, né? É calculado. Mas se você consegue trabalhar bem, você vai conseguir diminuir ele, né? Que o RAT é por KNAI, o FAP vai ser dado pelo cálculo lá que é feito pelo setor e mais as variáveis da empresa. Então, ou seja, a empresa também pode baixar isso se ela souber fazer entregar um material decente para colocar na PGR ali, né? Então, esse é um trabalho preventivo muito grande. Não adianta ser um trabalho e aconteceu, vamos ver. Então, é uma prevenção muito grande nisso, né? E aí eu estou Legal. trabalhando num projeto que está trabalhando justamente com essa questão das prevenções e atendimentos aí para redução, né, de alíquotas e, na verdade, eu gosto de falar mais de melhor desempenho dos funcionários, né? Ah, legal, legal. Obrigado, Johnny. Obrigado. Imagina. Silvio, bom te reencontrar, Silvio. Tudo bem por aí? Opa, o prazer é meu aí, Raimundo, estar contigo e com essa turma boa aí conversando sobre saúde, né? Legal. É, e aí, nessa questão da saúde, eu acho que focado inicialmente na saúde ocupacional, né, na saúde ou em como atuar nos planos de saúde que as empresas fornecem aos funcionários, né? É, o que a gente vê são, eu acho que além da questão da norma, é, além da questão da sinistralidade, né? Eu acho que a gente tem que olhar para o paciente como um todo, né? Para o paciente e para a sua família, né? A gente já tem algumas experiências no Brasil, né? E a primeira experiência que eu vi com bastante sucesso foi no Sírio-Libanês, né? De atuação de ambulatórios mesmo, de atenção primária, né? Porque o que nós temos no Brasil são planos de saúde que fornecem atendimento e um modelo assistencial aonde o usuário vai atrás do seu atendimento, né? Vai atrás, ele decide qual que é a melhor especialidade para ele consultar, e nem sempre ele vai precisar, e geralmente ele não vai precisar de um super especialista para resolver o problema dele, né? Dele ou da saúde, da família dele, né? Então, a experiência que eu vi inicialmente no Sírio-Libanês, e em outros hospitais também, foi de implementar atenção primária para os seus funcionários, né? O Einstein, por exemplo, ele ampliou isso para clínicas, né? Ele tem clínicas de atenção primária, para fazer a coordenação do cuidado, né? Exatamente para você identificar quem é de maior risco e trabalhar com isso. Tem uma empresa, recentemente, quer dizer, recentemente não, no ano passado, né, no congresso da ANAP, tinha um empresário, um médico empresário, acho que é de Ohio, né, que há quase 20 anos vem implementando atenção primária para redução
da sinistralidade nos planos de saúde, né? E ele conseguiu um resultado maravilhoso, que foi reduzir em 40% Puxa, a sinistralidade, né? E controlar os pacientes que têm maior risco, né? Eu acho que esse é um caminho que a gente tem que buscar na área da saúde, né? Tem que ter controle, tem que ter ação sobre os pacientes de maior risco e tem que dar acesso a uma medicina com uma visão que não é de eu vou vender coisas, eu vou fazer exames, uma visão que eu vou melhorar a saúde do nosso paciente, né? legal, legal. Valeu, Silvio, obrigado, viu? Obrigado, Marcelo, Raimundo, boa noite. Quem vai Marcelo, eu vou falar? Quem vai falar? Eu? acho que você pode falar e depois entra Depois. quem... Não. Eu aguardo. Alguém pediu aí? Por Eu favor. queria falar. Por favor. Ô, Gislene, Tudo bom? que bom ter você por aqui. Eu acho que eu sou a ovelha negra aqui do grupo. Eu tenho empresa de paisagismo, sou prestadora de serviço, minha empresa já tem 32 anos. Conheço o Raimundo já faz uns 27 anos, ele foi meu chefe na Fiesp. Nossa, estão entregando a minha idade hoje. A nossa, né? A nossa. Então, eu vou falar um pouquinho como empresária, né? Legal. Como pequena empresária, o tipo de funcionário que eu tenho, né? As características do meu funcionário. É um funcionário de baixa escolaridade, que acho que a maioria dos funcionários das pequenas empresas, né? Como que eu vejo isso? Eu vou falar de um problema pessoal que eu tive. Meu filho tem ansiedade. Tratou 6 anos com psicólogo, tratou 2 anos com acupuntura, rios de dinheiro, e mesmo assim ele continua tendo ansiedade. Então, assim, se com meu filho eu não conseguir resolver o problema dele, com funcionário é muito mais difícil. Eu acho que abre muitas portas. Nesses 37 anos, eu tive 5 processos trabalhistas, né? Acho que é muito pouco. Mas abre portas para o funcionário falar assim: mas eu estou com um problema assim, ou assado, inventar um monte de coisa, que a gente acaba sucumbindo a isso tudo. Sempre o custo fica para o pequeno empresário, para o médio empresário. As empresas grandes, que têm planos de saúde, que têm, sei lá, advogados bons, advogados grandes, se defendem muito fácil. O pequeno empresário e o médio empresário que normalmente pagam a conta por isso, porque é uma função do Estado se preocupar com a saúde da população, né? Por exemplo, quando você tem um funcionário afastado por qualquer motivo, muda o seu fator previdenciário, né? Quem paga a conta do funcionário afastado não é o INSS, são as empresas. Né? É ilusão achar que o governo paga alguma coisa. Somos nós que pagamos. Então, assim, eu vejo isso de uma forma muito delicada. Sou uma pessoa muito mais voltada para o social. O que eu posso ajudar meus funcionários, eu ajudo. Mas eu acho que isso é muito subjetivo, está muito difícil de se adequar a essa norma. Mesmo porque quem faz o PGR não é um médico, quem faz o PGR é um técnico, é um engenheiro de segurança, não é alguém da área médica. Eu conversei com o meu técnico de segurança, eu até convidei ele para participar dessa reunião, compartilhei o link que você me passou, eu vi que ele não está aqui, tá? Provavelmente ele não conseguiu participar, e ele me falou exatamente isso, da preocupação que ele tem de como diagnosticar, entre aspas, essa situação dos funcionários, né? De esse risco emocional que os funcionários trazem, e que veio muito forte depois da pandemia, muito forte. Eu vejo muito pessoas discutindo assim, por exemplo, ponto eletrônico. Porque tem que ser com o celular da empresa, não pode usar o celular do funcionário. Eu tive essa preocupação quando eu instalei o ponto eletrônico. Nossa, o que eu já comprei de celular porque funcionário roubou, porque trocou por droga, porque perdeu na rua, entre aspas, você entendeu? Porque eu já tive de prejuízo com o celular e vou continuar tendo, porque eu não quero que o funcionário use o celular dele,
para marcar ponto, que é uma função minha, né? Uma preocupação minha. Só que assim, ninguém fala do que o funcionário faz. O pequeno e médio empresário sempre é o vilão da história. E é isso que eu acho que está errado. E a gente está aceitando isso numa boa. A gente continua sendo vilão da história. É a empresa, é o trabalho que gera ansiedade para o cara. Não é as 2 horas, 3 horas que ele passa no ônibus, no transporte público, para chegar no trabalho. Redução de jornada. Tem que fazer redução de jornada. De 6 dias por semana para 4. Ok. Por que então o governo não pensa em dar um transporte público de qualidade que o funcionário vai ficar 2 horas a menos no transporte público, 3 horas a menos por dia no transporte público? Se você somar isso durante os dias, é muito mais tempo de descanso do que essa discussão de jornada de trabalho. Então, na verdade, é sempre o médio e o pequeno empresário que pagam a conta. Só que está cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Meu sonho de aposentadoria é não ter funcionário, continuar trabalhando, porque assim, meu marido não tira férias faz 25 anos, eu não tiro férias desde 2014, funcionário tira férias, vai para o Nordeste todo ano, vai, né? Então é assim, meu sonho de aposentadoria é continuar trabalhando só nós dois, sem ter funcionário, não é ficar em casa, não é ficar de perna para o ar, eu quero continuar trabalhando, mas sem dor de cabeça de funcionário, juro por Deus. Legal, Desculpa, maravilha. acho que eu no meu tempo aqui. Não, você trouxe um tema que é muito presente hoje. Eu acho que essa tua visão e essa tua experiência, essa tua contribuição, na minha perspectiva, é extremamente válida e está inserida naquilo que a gente se propôs a fazer, de abrir para ponderações e para discussões. Mais alguém Obrigada. além do Marcelo? Obrigado pela sua participação. Mais alguém além do Marcelo? Eu gostaria de ouvir o Antônio, Raimundo. Opa! Mestre Antônio. Quer dizer que eu fui provocado, não é isso? Pois é. Bom, gente, a, a nossa colega inicial, né, disse que tinha 44 anos, né? Então coloca mais 33, que aí tem a minha idade, tá certo? Então, eu acredito aqui que da turma eu deva ser o mais velho de todos, tá? Que tenho 77 anos, né? Na minha experiência, já trabalhei em indústria petroquímica, já trabalhei em indústria metalúrgica, já trabalhei na selva, aí na região amazônica, já trabalhei em companhia de seguros, tá? Já trabalhei também como trader internacional, vivi bastante tempo fora do Brasil, eh, mudando de lugar desde Nova York até Oriente Médio. Isso é só para dar um geral para vocês, tá? É, pegando um gancho aí da nossa última colega, tá? Nós também já abandonamos os funcionários. Hoje nós só temos MEI, só temos PJ como colaboradores na nossa empresa. A nossa empresa é uma empresa de consultoria atuarial e que trabalha com modelos matemáticos de projeção razoavelmente complexos, tá? E nessa visão mais genérica, aonde o ser humano realmente tem muita importância, eu tenho assim a tranquilidade em dizer que eu discordo completamente da nossa Constituição. A saúde é um dever de cada um. A saúde, sob ponto de vista de Estado, se resume simplesmente na possibilidade de fornecer exatamente isso, tá? E aqui eu não quero me estender muito, tá? Mas eu creio que o grande problema nosso é, na verdade, a educação. A educação no seu sentido geral. A educação doméstica, a educação para com os colegas, a educação para com o público, a educação na hora que senta no volante de um carro, a educação quando você anda na rua. Essa, na minha opinião, é o nosso grande problema. E cada vez mais esse fato se instala na minha cabeça. Eu estou lendo um livro no momento chamado A Nova China, escrita pela Keiyu Jin, que esse livro ele fala exatamente, vou ver se eu consigo colocar ele aqui na tela para vocês darem uma olhada. E ele fala para além do socialismo e do capitalismo. Essa chinesa, ela vive entre China, Reino Unido e fez
faculdade e pós-graduação em economia nos Estados Unidos. E ela cita que o grande diferencial do crescimento da China, e eu sou da época, pessoal, em que a China era considerada a miséria do mundo. Eu sou da época em que Singapura era considerado porto de pirata. Na época que eu passei em escola de ginásio, na minha época era ginásio científico, não é como hoje, primeiro, segundo grau e tal. Então, eu acredito que tudo reside no processo de educação. Esse processo de educação, obviamente, que ele vai se expandir e vai falar exatamente sobre o contexto presente na NR1. A educação, na minha opinião, continua sendo o pilar principal que vai explicar tudo que o ser humano apresenta como comportamento externo. É isso aí que eu tenho a dizer, pessoal. Muito obrigado aí pela Valeu, oportunidade. valeu, Antônio. Obrigado, hein? E aí, Marcelo, Cristiano? Cristiano tá aí também? É, Meu, só tô aprendendo com vocês, meu. Tô ah, adorando essa aula. Parabéns pela iniciativa, viu, Raimundo? Adorei mesmo. Cada fala fala uma verdade, a sua verdade. Porque é verdade, nós temos uma empresa aqui, comparado com a última que falou, que eu não estou vendo o nome, de diferente porte. E é claro que qualquer norma que vier de diferença, né, entre essas duas empresas vai fazer a diferença. É muito mais difícil uma empresa pequena ela se amoldar a todo esse arcabouço jurídico que nós temos, né? Até os impostos, falando em impostos, nossa, quanto as empresas sofrem com impostos. E aí nós estamos falando desde a grande, desde a pequena. Só que, com certeza, a última fala eu gostei muito, ela sofre muito mais que uma média grande empresa, né? Escutar do Antônio que ele pejotizou, eu sou advogado. E eu já trabalhei dentro de um escritório de advocacia em que eu era pejotizado, né? Eu cumpri o horário, mas eu era pejotizado. Aí você olhando do meu lado, né? Eu sou um advogado, eu aceitei ser pejotizado para poupar imposto daquele que estava me contratando. Ele estava me pagando acima do mercado, né? Para mim fazia a diferença. E para ele fazia a diferença me contratar. Eu aceitei isso, fui um dos únicos que não entrei com trabalhista, né? Porque o que eu assumi porque eu quis. E o resto, no final, todo mundo entrou com trabalhista. Então, tudo aquela, né, a montagem, a blindagem, que hoje é até aceita, né? Porque mudou a questão da terceirização, a CLT, ela também mudou, né? Uma vez eu fui criticado de falar das MEIs, né? Que hoje até em plano de saúde nós vivenciamos o plano falso, né? O falso coletivo, né? Isso que nós vivenciamos dentro da saúde suplementar. E aí você vê se é manobra, se é isso, se é aquilo, mas o fato é, cada normativa ela tem um impacto. E aí dentro, cada empresa tem uma forma de agir. Eu acho muito interessante, sim, você dar valor para o seu empregado, você tratar ele bem. Mas também eu vejo muito, assim, eu sofro no escritório com novos estagiários que não estão nem aí para a hora do Brasil. Eles estão lá na internet, no Instagram, no Orkut. Antes era Orkut, né? Porque eu cheguei nessa fase, então eu via, na época que eu estava trabalhando como estagiário, pessoal no Orkut. E aí você vê que hoje, eu não sei, a questão da educação abordada pelo Antônio é muito importante. Por quê? Porque hoje não tem comprometimento. Não sei se vocês sofrem com isso, né? Falta comprometimento desses jovens que estão no mercado, né? Eles não param mais. A gente parava, ficava 10 anos numa empresa, né? Muitos passaram aqui, acredito por isso. Mas hoje você não vê mais assim. Hoje você falou algo que a pessoa não gostou, ela vai embora. Pouco importa se ela tem trabalho para te entregar no dia seguinte. Então, nós estamos realmente vivenciando uma situação que, para se moldar, é difícil mesmo, assim, se você parar a pensar. Tem que pensar no empregado? Tem que pensar, mas será que ele está pensando na empresa? Eu diria certamente que não. Assim, certamente que não, assim, porque o que eu vejo, pelo menos no mundo que eu trafego, eu não vejo funcionário empregado preocupado com o empresário, né? Mas eu vejo empresário preocupado com legislação. Mas aí, seja por legislação que vai abater no seu imposto, seja por legislação que ele é obrigado a cumprir,
E aí é aquele negócio, né? É um jogo de interesse sempre, né? E vai do lado que você está. Hoje eu estou defendendo o empresário. Então, ele me falar que ele vai querer se amoldar, ele vai assumir o risco de uma trabalhista, ele vai assumir amanhã de pagar uma indenização para o empregado, eu estou aqui para defender ele. É o risco que ele assume. Eu aponto o risco. O seu risco é esse, né? Mas se ele vai assumir, né, de 10 trabalhos. Aqui foi falado só 5 trabalhistas, né? Não sei se ela pejotiza, o que que ela faz, né? Ela não contrata CLT. Mas muitas vezes compensa, né? O funcionário não entra com a CLT. Eu fui uma das pessoas que não entrei. Então São compensa o risco, CLT, né? todos CLTs. Ah, todos CLT, CLT. Então eu todos entendi errado, CLTs. tá, Gislene? Que bom que você esclareceu Sou uma isso. empresa prestadora de serviço na área de paisagismo, meu funcionário tem baixa escolaridade, é um funcionário limitado, Imagino todos que você sofre. CLTs desde há 32 anos, todos CLTs, por isso que eu falei, 5 processos trabalhistas, eu acho que é muito pouco. Em um É pouco, deles sim. eu tive a infelicidade do cara inventar horas extras, que mexe com planta, a gente mexe com planta, com ácido muriático, que E absurdo, você, mexer com e você ácido com sabe, planta. ô, Então é Gislene, assim, até isso dificultou mais no judiciário, tá? Porque eu acompanho trabalhista, dificultou mais, porque hoje um advogado não basta ele copiar e colar na internet uma exato. inicial e colocar que ele tem direito a isso, aquilo, que ele responde até nos honorários, salvo se não mudou isso, até nos honorários ele chega a responder, e Então, mais, mas é obrigatório hoje inserir quais são as verbas, mas denominá-las, né? Então, até isso mudou, a eu gente encerro tem minha fala, porque eu estou vendo a cara do Raimundo ali que já está a gente tem um preocupado com o funcionário, horário. um judiciário que ainda é paternalista, que vai pelo funcionário. Exatamente, até Eu hoje. escutei falas de juiz, até juiz muito jovem, absurda. Você entendeu? Ah, você não vai fazer nada por ele, dá alguma coisa para ele. Eu escutei esse tipo de fala, mesmo o funcionário não tendo direito a nada. Então, ainda é muito paternalista. Por isso que essa NR me preocupa, porque o funcionário vai falar: olha, eu estou com burnout, estou com ansiedade, né? E ele tem razão, coitadinho. O empresário deixou ele Eu não ficaria ansioso. preocupado com a NR nesse ponto. Acho Não? que Como eu falei, eu acho que a NR é uma oportunidade para você poder dizer que aquele cara não tem burnout. Né? legal. Mas A aí gente, também. a gente Mas, ó, vai. eu só encerro a minha fala falando que eu não vim para ajudar, tá? Eu vim para falar que eu entendi a dor de cada um, né? E se perguntar qual é a minha posição com o empresário que bater no meu escritório, eu vou defender ele da forma que ele quiser, assumindo o risco ou não. Aí vai, porque o risco é dele. Eu vou apontar os riscos, né? Legal. E essa diversidade hoje é extraordinária. Vamos ouvir o nosso amigo Marcelo. Fala, Marcelo. Raimundo, obrigado, Raimundo. Meu Deus do céu, meu amigo, você mexeu com a onça, com a vara curta. Estou feliz, estou feliz. O assunto se estendeu, se abriu, o panorama abriu imensamente. Foi da educação do Antônio até o mau caratismo do colaborador. É um assunto realmente muito amplo, porque ele abrange mais do que o conceito do trabalho. Né? O indivíduo ele se estressa não só pelo trabalho. O trabalho é um item, é um fator. Depois tem os outros todos. Né? Uma mulher hoje que trabalha tem 5 turnos. Ela cumpre 5 turnos. O dela, do trabalho, do marido, dos filhos, o da casa. Então, não dá para não estressar. É aquela dona Maria que faz uma mulher lavando roupa em casa e depois culpa a empresa que fez uma mulher. Eu, como gestor de risco, de operadora, eu tenho bem a agradecer essa tua ideia, porque assim está muito vivo, esse problema está muito vivo. A quantidade de dinheiro que a gente está despendendo, a quantidade de sinistro que nós estamos tendo que pagar em cima de consultas de psicologia, consultas de fono, consultas de TO, afastamentos e muitas vezes até aposentadoria. E o paciente fica lá aposentado, pendurado, fica afastado, pendurado, e a gente pagando o plano de saúde para ele, a empresa continua pagando. Hoje o empresário, a Gislene tem toda a razão, o empresário já é refém de uma situação. Se um colaborador se afasta, ele continua recebendo a assistência do plano de saúde e onera o plano de saúde. Ele está doente, está afastado, não produz, e ainda tem que pagar o plano de saúde para ele. E muitas vezes tem coparticipação, a gente não consegue cobrar dele porque ele está afastado e não tem remuneração da empresa. Então é um negócio muito crítico.
né? Então, a gente tem visto um aumento expressivo do consumo médico e paramédico em relação às doenças do CID-10-F, as doenças do setor F, né? Então, todo tipo de doença psicológica, psicossomática. Isso gera um agravamento muito grande na produção, gera o conceito do presenteísmo. Vocês devem conhecer o presenteísmo, que é o paciente está lá, o colaborador está lá, mas ele não trabalha, cabeça em outro lugar. Então, só para corroborar essa sua ideia de montar um trabalho desse, e é muito amplo, vale a pena a gente marcar mais vezes e Perfeito. estender isso, porque realmente são muitos fatores envolvidos. Saibam que as operadoras estão sofrendo muito com isso, e os contratantes, pior, né, que pagam essa conta. Mais cedo ou mais tarde, a gente paga essa conta. Como saída, como alternativa, a gente já tem feito alguns trabalhos. Por exemplo, o João Carlos falou muito bem, isso é uma coisa que a gente tem feito em algumas empresas, que é juntar a medicina ocupacional, chamar o RH, chamar o médico do trabalho e falar o seguinte, ó, vamos triar melhor a entrada, a admissão do colaborador. Vamos triar melhor. Podendo triar melhor, triamos melhor. Já evita uma coisa chamada seleção adversa de acesso. Não vamos, então, a gente diminui a entrada de pacientes doentes, adoecidos. Isso não só na parte psiquiátrica, psicológica, que é mais difícil, mas na parte geral mesmo, ortopédica, vascular, etc. Dentro da ética e da moral, deixando claro. Depois disso, você faz todo o exame admissional e tal, você tem que classificar esse paciente. Eu sou prático, tá, gente? Eu trabalho com número prático, tem que dar resultado de sinistro, baixar sinistro. Então, a gente classifica o paciente e já põe um anjo junto com esse paciente, põe um navegador junto com esse paciente. Ele passa a ser acompanhado, é um chat que a gente usa, que vai ligar para o paciente, vai encher o saco do paciente, é uma atividade proativa, a gente usa isso com proatividade, a gente liga para o paciente e começa a acompanhar esse paciente. Outra coisa é acompanhar para e passo todos os atestados médicos. A gente acompanha todos os atestados médicos, tempo real. O atestado médico chega no médico do trabalho, chega para a gente. E a gente, então, começa a mapear o perfil desses colaboradores. E a partir do momento que a gente entende que esse colaborador está, a gente divide em dois. É um colaborador que está abusando da situação, é muito comum ele usar de uma situação, e é difícil você dizer que não, né? Então, é um mau caratismo, que foi dito aí. A gente, então, trata de maneiras diferentes esses pacientes. Quem está doente mesmo precisa de apoio, a gente vai e acolhe. Quem não está doente, a gente vai e dá um jeito de se livrar desse paciente. E a gente tem feito dessa maneira, a gente tem conseguido melhorar significativamente o nosso perfil da carteira de colaboradores, evitando a seleção adversa, evitando a pendurar no nosso guarda-roupa colaboradores que não produzem e ainda custam muito, né? São maneiras que a gente trabalha. Outra coisa é trabalhar junto com o pessoal da ergonomia para procurar fatores de risco. Então, fatores de risco, né? Tá, na MR tem lá, explicando direitinho, procurando fatores de risco, e tentando minimizar fatores de risco. É outra ação que a gente costuma fazer junto ao RH e à engenharia de segurança do trabalho das empresas. Isso tem ajudado bastante. É claro que é tudo muito novo para quem não está acostumado a trabalhar isso, mas vai ter que aprender a fazer isso. Meu ponto de vista é que vai ter que aprender. E essa conversa nossa aí, lucubrando educação, mau caratismo, eu acho que vale a pena a gente aprofundar mais e Pois você é, pois é. cutucar mais a gente para que a gente possa extrair melhores coisas. Educação, de repente, não é obrigação da empresa, da educação, mas a gente pode fazer alguns trabalhos em relação a uma educação voltada para uma coisa ou outra. Educação, do meu ponto de vista, concordo com o Antônio que saúde é um conceito individual, é personalíssimo. Quem deveria ser responsabilizado pela própria saúde é a própria pessoa. Tá? Esse ponto eu sou muito radical, acho que a culpa é de quem bebe, de quem fuma, de quem está obeso, de quem é sedentário. A culpa não é do governo, a culpa é pessoalíssima, meu ponto de vista. Né? E que a gente tem que trabalhar esse conceito de que você é o responsável pela tua saúde. Né? E vou agravar a tua situação se você não cuidar da tua saúde. E vou ficar no teu pé. É mais ou menos isso que eu penso.
Bacana. Obrigado, viu? Obrigado você, Marcelo. Realmente, é, a riqueza do debate hoje foi extraordinário. É o segundo encontro e eu estou muito feliz com o desdobramento de hoje. E daqui a gente vai discutir algumas coisas mais para frente, ligado ao tema central da discussão de hoje. Eu vou pedir para que a Ju, o João e o Márcio, em 2, 3 minutos, feche as considerações. Mas, Ju, já vou te provocar na linha do que você falou do diabo e da mãe do diabo, porque o diabo e a mãe do diabo, na minha visão, são indutores de problemas mentais, de ansiedade, de geração de ansiedade das pessoas. Isso não tem só a ver com o ambiente de trabalho, isso tem a ver com o ambiente geral da vida, né? Como é que você vê isso? Não, totalmente. Um dos participantes falou do presenteísmo e o excesso de reuniões que a gente tem, porque as pessoas não estão presentes. Você entra nas reuniões, as pessoas estão com seus notebooks abertos, ligados ou olhando nos seus celulares. A gente entra e sai de inúmeras reuniões. Primeiro, o excesso de reunião. A gente tem uma quantidade de reunião enorme. Segundo, que a gente está numa reunião, está olhando o computador, está olhando o celular. E é o que eu falei, essa sensação da impossibilidade da desconexão. Me assusta, Gislene, com todo respeito, você desde sei lá quando sem férias. Então, essa necessidade da gente estar o tempo inteiro conectados ou o tempo todo presente nos nossos negócios. E o ócio, ele é necessário, né? A música, ela só tem a beleza que ela tem porque ela tem pausa. Então, esse direito de desconexão, ele é importante. A Justiça do Trabalho vem debatendo isso. E é o que eu falei, ele saiu, né? Ele ultrapassou as barreiras das jornadas exacerbadas, do excesso de hora extraordinária. É a possibilidade de você ser acionado a qualquer momento. E tem aquelas pessoas que ainda falam, olha, eu estou mandando mensagem agora, mas você não precisa me responder agora. Mas às vezes você está dormindo, seu telefone está carregando, e quando chega a mensagem, se você deixa a intimação ali para que você receba aquela notificação, você é acordado, você é despertado, né? E como você falou das relações, hoje a gente vai a restaurantes, a gente vê muitas vezes famílias inteiras conectadas no celular e desconectadas das relações. E aquilo que eu falei, a falta de relacionamento traz uma imaturidade, uma falta de amadurecimento. Então, sem dúvida alguma, muito desse adoecimento, que a gente fala do adoecimento da juventude, mas nós também estamos muito adoecidos. Não é só a juventude, acho que a juventude é hiperconectada, mas nós também somos hiperconectados. Se a gente pensar em 10, 15 anos atrás, as nossas atividades e como a gente faz hoje, olha, rapidamente, hoje teve uma chuva ali na Vila Olímpia, foi coisa de 5 minutos, por 5 minutos caiu a luz no escritório. Pânico geral. O pânico geral não foi acabar a luz, o pânico geral foi ficar 5 minutos sem internet. Então, o mundo vai acabar, uma bomba vai explodir, alguma coisa muito importante vai acontecer. E é como eu falei, além desse direito de desconexão, a quantidade de aplicativos e de meio de e-mail, WhatsApp, Telegram, e quantas vezes a gente recebe a mesma demanda por todos esses canais, e não bastasse a pessoa ainda levanta da cadeira dela e vem falar com você, ó, dá uma olhadinha naquele e-mail que eu te mandei, manda uma mensagem para você, ó, eu te mandei um e-mail tem 5 minutos e você ainda não respondeu. Outro dia eu recebi uma notificação e o meu chefe fazia assim, olha, eu estou entrando numa reunião daqui 1 hora, você pode dar uma olhadinha num contrato? Era um contrato de 60 laudas. Falei, querido, assim, com todo respeito, eu posso dar uma olhadinha, mas um contrato de 60 laudas, se você quiser que eu realmente me debruce por ele, não dá para você me mandar faltando 1 hora a caminho do seu compromisso. Então, a gente está perdendo, além do excesso de conexão, a gente está perdendo o senso de urgência. Tudo virou urgente. Eu odeio a frase, é para ontem. Para ontem já passou, não tem como ser para ontem. Mas tudo é para ontem, tudo tomou um senso de urgência. E eu acho que isso, sem dúvida alguma, tem a ver com adoecimento geral. Eu acho que o jovem tem adoecido, mas nós também estamos muito adoecidos. E Gislene, pelo amor de Deus, sai de férias, mulher. Não espera você se aposentar e ficar sem colaborador, não, sai de férias. Valeu, Ju. Obrigado, viu? João? Não, eu vou fechar dizendo que é importantíssimo, né? Que a pessoa, pelo menos o que eu mais prego é o autocuidado, né? Nas empresas e essa coisa toda. Então eu acredito. E por que às vezes o funcionário, o colaborador, seu dependente não tem autocuidado? Porque ele não tem informação. A pessoa não recebe a educação adequada. Eu mesmo falo,
eu aprendi a usar o fio dental direitinho o dia que eu passei a ter um plano dental e que aí o protocolo era, bom, vou conhecer o plano. Vai numa dentista, numa clínica geral, pode dizer, e ela fez uma limpeza, e aí ela me explicou como eu deveria escovar os dentes, do dente tocando na gengiva. Eu já usava fio dental, já tinha décadas. Mas é impressionante como daí para frente, o que eu economizei de dentista é impressionante. Não tive mais qualidade, sorriso, não perdi tempo de dentista, essa coisa toda. Eu digo isso, eu uso esse exemplo singelo para dizer de outras coisas. Então a gente tem que levar informação. Então eu não. E outra coisa, tem que fazer de maneira lúdica para o colaborador perceber que a gente não está preocupado só com a sinistralidade, a gente está preocupado com ele. Ele estando bem, ele estando motivado, entusiasmado, ele vai ser mais produtivo, que é o que nós precisamos conversar. E vai receber o seu salário, e vai progredir essa coisa toda. Então, eu acho que essa lei ela é interessante, né? O ideal seria que a gente fizesse tudo isso sem essa necessidade. Nós temos em novos tempos, né? O Trump, mesmo para quem fez uma crítica agora, coisa que seja, ele fala, há 10 anos atrás não tinha tanto diagnóstico, né, de pessoas autistas. Não, é porque não se via mais. A ciência, a medicina está evoluindo, então eles começam a identificar e vamos tratar, né? Então é isso. Eu acho que a mensagem que eu queria dar curta, Raimundo, até porque a gente já se excedeu no horário, né? Agradecer a você, tá? Por mais essa oportunidade, tá? Conte comigo sempre. E essa troca de experiência é riquíssima. Eu anotei aqui muita coisa. Depois era legal você, quando gravar, mandar para a gente ficar olhando e tal, Legal. tá? A participação de todos foi muito interessante, né? E a gente consegue captar muita coisa. Só Legal. agradecer mesmo. Muito Obrigado, obrigado. João. Uma abençoada Obrigado. noite para vocês. Obrigado. Marcelo, você fecha aí? Vamos lá, rapidinho. Todo mundo aí mais ou menos da mesma idade. A gente lembra da Copa de 90. A gente tinha o Dunga e a gente tinha o Romário, né? O Dunga era o cara que corria o campo inteiro, era o cara que se matava pelo time, cobria as laterais, né? E o Romário fazia gol, né? O Romário era a produtividade, né? Então ficava ali parado, escondidinho, a bola sobrava, gol. O maior salário era do Romário. As festas, as baladas, a vida boa era do Romário, né? E o Dunga correndo, e foi até vilão em outras Copas, né? Então a questão do Romário tem a ver com produtividade, né? E a gente dá qualidade de vida para os nossos funcionários quando a gente faz com que eles sejam mais assertivos, né? Quando eles busquem esses resultados. E pessoa feliz não enche o saco, né? Esse é um princípio muito importante. Quem é feliz não enche o saco, né? A minha formação é qualidade, então a gente tem que buscar coisas boas na norma. Para o pessoal preocupado com os terceirizados, a norma fala aqui também sobre a proteção sobre os terceirizados, e essa proteção ela tem que ser do contratante, né, e não da contratada, né? Então, a empresa que vai contratar o seu serviço, ela tem que estar preocupada também com a gestão de riscos psicossociais do terceirizado. Então, tem coisas boas na norma, tem coisas terríveis, né, para a gente como empresário, mas é o que a gente escolheu, né? A gente tinha uma psicóloga, colega nossa, que falou, ninguém pôs uma arma na sua cabeça e falou, você vai ser empresário, você escolheu, né? Então, vai para cima, vamos viver aí com os nossos problemas e tentar minimizar isso de alguma forma. Pessoal, muito obrigado por ter me acolhido no grupo de vocês. Raimundo, muito obrigado pelo convite. Não existe verdade verdadeira, existe ponto de vista. Cada um defende aí o seu ponto de vista. Legal, bacana. Muito bem, gente. Fátima. Desculpa, Raimundo, eu acabei entrando tarde, porque a gente estava trabalhando, eu e o Johnny, e paramos no trânsito aí, eu acabei chegando agora só. Mas a gente está estudando bastante a NR01 e eu fico pensando que existe muito foco na negatividade. Mas, em compensação, a gente também aplicando a NR01 pode transformar equipes mais produtivas, mais comprometidas. A gente tem uma equipe de 100, a gente pode ter uma equipe de 50 extremamente comprometida, bem cuidada, e o que a gente gastava com 100, a gente vai gastar muito menos com 50, se a gente souber usar esses pontos da NR que são favoráveis para a gente. Sempre tem o positivo e o negativo em todas as regras, em todas as normas. Bacana. Eu fui diretor financeiro e apanhei muito.
Obrigado pela sua contribuição, Fátima. Obrigado, viu? A Eu que gente, agradeço. a gente vai disponibilizar a gravação Eu e agradeço. esse encontro de hoje acontecerão alguns desdobramentos, com certeza. Estou muito feliz e muito grato a cada um de vocês pelo tempo, pela disposição. E um grande abraço e até o próximo encontro. Obrigada.